A História da Filosofia. Parte 3. Renascimento e a Revolução do Pensamento. Nossa jornada pela história da filosofia nos conduz agora ao Renascimento, uma época marcada pelo despertar intelectual que sacudiu as estruturas do pensamento medieval. Durante esse período efervescente, o humanismo floresceu, as obras antigas foram redescobertas, e grandes mentes como Descartes, Spinoza e Leibniz emergiram para desafiar as noções estabelecidas, pavimentando assim o caminho para a filosofia moderna. Ao mergulharmos no Renascimento, somos imersos em um período de efervescência intelectual que foi forjado por um complexo conjunto de condições locais, culturais, econômicas, políticas e sociais. Este foi um tempo marcado por uma revolução do pensamento, onde a filosofia floresceu como uma expressão viva da mudança de paradigmas. Nas condições locais, as cidades-estado italianas, como Florença e Veneza, emergiram como centros culturais vibrantes. Estas regiões eram impulsionadas por uma próspera classe mercantil que sustentava as atividades artísticas e intelectuais. A riqueza resultante do comércio e das atividades bancárias criou um ambiente propício ao patrocínio de artistas e filósofos. Culturalmente, o Renascimento testemunhou uma ressurgência do interesse pelas obras clássicas gregas e romanas. O humanismo, um movimento que celebrava a capacidade humana e o conhecimento, emergiu como uma força motriz. Obras antigas foram redescobertas e traduzidas, inspirando uma nova geração de pensadores a explorar as vastas possibilidades do conhecimento humano. Economicamente, o Renascimento viu o surgimento de uma economia mais monetária, impulsionada pelo comércio e pela ascensão da burguesia. A acumulação de riqueza fora do controle estrito da nobreza feudal abriu oportunidades para uma classe ascendente, incluindo filósofos, questionarem as estruturas tradicionais de poder. Politicamente, o Renascimento foi marcado por um ambiente de competição entre as cidades-estado e a ascensão de governantes patronos das artes e da filosofia. Os Médicis, por exemplo, financiaram artistas e filósofos, incentivando a livre expressão de ideias e a inovação intelectual. Socialmente, o Renascimento desafiou as rígidas estruturas sociais medievais. A ênfase na individualidade e no mérito abriu espaço para uma nova compreensão do papel do indivíduo na sociedade. A ascensão do pensamento humanista enfatizava a educação e a busca pelo conhecimento como valores fundamentais. Nesse cenário, filósofos como Descartes, Spinoza e Leibniz emergiram como mentes revolucionárias que desafiaram as noções estabelecidas. Descartes, com seu famoso cogito, ergo sum, o penso, logo existo, questionou as certezas tradicionais e propôs um método sistemático para a busca do conhecimento. Spinoza, por sua vez, explorou questões de ética e metafísica, enquanto Leibniz contribuiu para a lógica e a filosofia da mente. O Renascimento, com suas condições multifacetadas, foi um caldeirão de mudanças que transformou não apenas a filosofia, mas toda a forma de pensar e conceber o mundo. Essa revolução do pensamento abriu o caminho para a filosofia moderna, consolidando-se como um marco fundamental na evolução do pensamento humano. O humanismo. O homem no centro do universo. Imagine-se em um cenário onde as artes, ciências e humanidades florescem em uma sinfonia intelectual. O humanismo, uma corrente de pensamento essencial no Renascimento, colocou o ser humano no centro do universo. Valorizando a educação, a razão e a busca pelo conhecimento, os humanistas buscaram a excelência em todas as áreas da vida. No vibrante palco do Renascimento, uma era de efervescência cultural e intelectual,
surgiu o humanismo, uma corrente de pensamento que redefine a posição do ser humano no cosmos. Transportando-se para esse período extraordinário, podemos testemunhar não apenas uma mudança nas artes e ciências, mas uma revolução na forma como os indivíduos percebem a si mesmos e o mundo ao seu redor. O humanismo, nascido nos séculos XIV e XV, desafiou as estruturas tradicionais medievais, que muitas vezes colocavam Deus no centro de tudo. Ao invés disso, os humanistas propuseram uma visão na qual o homem se torna o ponto focal, o ápice da criação, digno de exploração intelectual e apreciação estética. Essa mudança radical refletia-se na ênfase dada à educação. Os humanistas acreditavam que a busca pelo conhecimento não deveria ser restrita à elite, mas que a educação deveria ser acessível a todos. A promoção da educação clássica, centrada nas obras dos filósofos gregos e romanos, tornou-se uma marca registrada do humanismo, enriquecendo não apenas as mentes individuais, mas também a sociedade como um todo. A razão também assumiu um papel de destaque no universo humanista. A confiança na capacidade humana de compreender o mundo através da razão e da observação direta marcou uma ruptura significativa com as visões dogmáticas do passado. Os humanistas viam a razão como uma ferramenta essencial para a compreensão da natureza, da sociedade e do próprio ser humano. No entanto, a transição do teocentrismo medieval para o antropocentrismo humanista não foi isenta de desafios. Enfrentando resistência de instituições estabelecidas, os humanistas muitas vezes se viram envolvidos em conflitos ideológicos. A mudança de perspectiva provocou debate sobre o equilíbrio entre a fé e a razão, bem como sobre a relação entre o divino e o humano. O legado do humanismo é duradouro e profundo. Seus princípios influenciaram não apenas o Renascimento, mas também moldaram os alicerces da educação moderna. A valorização da educação como um meio para aprimorar a condição humana, a ênfase na razão como guia para a compreensão do mundo e a celebração da diversidade cultural são legados que perduram até os dias de hoje. Ao refletir sobre o humanismo, somos convidados a reconhecer a beleza da busca pelo conhecimento, a importância da razão como uma ferramenta para compreender a complexidade do universo e a centralidade do ser humano na jornada intelectual e cultural. É uma história que nos inspira a abraçar a excelência, celebrar a diversidade e continuar a busca por um entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo que habitamos. A redescoberta das obras antigas. O renascer da sabedoria clássica. Neste renascimento do conhecimento, as obras de pensadores gregos e romanos foram resgatadas do esquecimento. Bibliotecas foram reabertas, manuscritos foram traduzidos, e as ideias de Platão, Aristóteles e outros mestres da antiguidade foram novamente celebradas. Essa redescoberta não apenas enriqueceu o intelecto da época, mas também lançou as bases para um novo olhar sobre o mundo. Numa época onde as sombras da ignorância começavam a se dissipar, emergiu um movimento intelectual que iria revolucionar o pensamento e a redescoberta das obras antigas durante o Renascimento. Imagine-se no século XIV e XV, onde bibliotecas empoeiradas foram desveladas, manuscritos esquecidos foram resgatados e as ideias de sábios da Grécia e Roma antiga foram ressuscitadas para dar um novo sopro à cultura. Esse período de efervescência intelectual foi alimentado por uma sede insaciável por conhecimento, uma fome por sabedoria que havia sido adormecida por séculos. As obras dos grandes mestres, como Platão, Aristóteles, Sófocles e outros, foram redescobertas e traduzidas para o vernáculo da época. Bibliotecas outrora silenciosas voltaram a ser centros fervilhantes de discussões e aprendizado.
A redescoberta das obras antigas não foi apenas uma questão de desenterrar manuscritos antigos, foi uma celebração da riqueza do pensamento clássico. A filosofia grega, com sua busca pela verdade, ética e a natureza do cosmos, encontrou um novo público ávido por insights intelectuais. As obras literárias romanas, com suas narrativas intrigantes e reflexões sobre a condição humana, foram saudadas como tesouros perdidos. No entanto, essa jornada não foi isenta de desafios. A tradução de textos clássicos para as línguas da época apresentou dificuldades significativas. Cada manuscrito era como um quebra-cabeça, e os estudiosos do Renascimento, muitas vezes, enfrentavam o desafio de interpretar e compreender os conceitos antigos em um contexto contemporâneo. A redescoberta das obras antigas não apenas enriqueceu o intelecto da época, mas também lançou as bases para um novo olhar sobre o mundo. As ideias clássicas impulsionaram o Renascimento, inspirando uma apreciação renovada pela ciência, arte e filosofia. A ênfase na razão, na busca pela excelência e no humanismo foram legados que perduraram e moldaram as eras seguintes. O Renascimento não foi apenas um renascer da sabedoria clássica, mas também o despertar de uma nova era de pensamento crítico e questionamento. As mentes brilhantes desse período não apenas olharam para o passado, mas pavimentaram o caminho para o futuro. Ao explorar as obras antigas, eles encontraram não apenas conhecimento, mas também inspiração para moldar uma nova visão de mundo, marcando assim uma página crucial na história do pensamento humano. Descartes e a dúvida metódica. O fundacionalismo moderno. A mente de René Descartes surge como uma estrela-guia nesse céu renascentista. Sua abordagem radical na Meditações sobre a filosofia primeira inaugurou a era moderna. A dúvida metódica de Descartes questionou tudo, buscando certezas indubitáveis. O famoso dizer cogito, ergo sum, que em português quer dizer penso, logo existo, tornou-se o ponto de partida inabalável para o conhecimento humano. Num período em que as ideias clássicas eram como rios serpenteando a paisagem intelectual, René Descartes emergiu como um farol de racionalidade, lançando as bases para o fundacionalismo moderno. Imagine-se no século XVII, onde o mundo estava mergulhado em mudanças sociais, políticas e científicas, e Descartes, com sua mente aguda, estava prestes a redefinir a filosofia. Descartes, um brilhante matemático e filósofo francês, inovou ao introduzir a dúvida metódica como ponto de partida para o conhecimento humano. Em suas Meditações sobre a filosofia primeira, ele lançou um desafio radical, questionar tudo o que poderia ser questionado. Essa abordagem, por vezes iconoclasta, buscava certezas indubitáveis em um mundo onde as verdades eram frequentemente aceitas sem questionamento. A dúvida metódica de Descartes não era cética por capricho, mas sim um meio de alcançar uma base sólida para o conhecimento. Ele buscava verdades que fossem tão evidentes e inquestionáveis que resistissem a qualquer dúvida. Nesse processo, Descartes chegou ao famoso cogito, ergo sum, penso, logo existo, que se tornou o alicerce inabalável para a sua filosofia. A existência do pensamento tornou-se a pedra angular sobre a qual ele construiu seu sistema filosófico. Essa jornada filosófica, entretanto, não foi isenta de desafios. A busca por certezas absolutas encontrou obstáculos, especialmente quando Descartes tentou reconciliar sua filosofia com as descobertas científicas emergentes. A dualidade mente-corpo, a natureza da realidade e a relação entre Deus e o mundo foram questões que desafiaram a mente do filósofo. O legado de Descartes é vasto.
Seu método de dúvida metódica influenciou não apenas a filosofia, mas também a ciência. Ele pavimentou o caminho para a ascensão do racionalismo, enfatizando a importância da razão na busca pelo conhecimento. Além disso, sua ênfase na matemática como modelo para o pensamento lógico influenciou profundamente o desenvolvimento da ciência moderna. Descartes não apenas mudou a forma como vemos o conhecimento, mas também deixou um desafio duradouro para as gerações futuras em questionar, duvidar e, ao fazê-lo, construir um edifício de entendimento sobre alicerces sólidos. Assim, a dúvida metódica de Descartes, como um vento fresco no Renascimento, continua a ecoar na tapeçaria da filosofia moderna. Spinoza e a filosofia panenteísta. Deus e a natureza una. A filosofia de Baruch Spinoza oferece uma visão revolucionária. Em sua obra Ética, Spinoza propõe um entendimento panenteísta de Deus, onde Deus e a natureza são uma entidade única e indivisível. Essa visão desafiou as concepções tradicionais, estabelecendo as bases para uma compreensão diferente da relação entre Deus, o homem e o universo. Imagine-se nos intricados corredores da filosofia do século XVII, um período em que as mentes inquietas buscavam compreender a natureza da existência e a relação entre Deus e o universo. Nesse cenário intelectual, surge Baruch Spinoza, um filósofo holandês de origem portuguesa, cujas ideias ousadas abriram novos horizontes para a compreensão do divino e do natural. O Magnum Opus de Spinoza, intitulado Ética, é uma obra monumental que desvenda uma perspectiva filosófica única, o panenteísmo. Enquanto a tradição teísta defende a existência de um Deus transcendente, separado da criação, Spinoza desafia essa visão ao propor que Deus e a natureza são uma única e mesma realidade. Em sua filosofia, Deus não é um ser distinto, mas a substância fundamental de toda a existência, inseparável da natureza que permeia cada aspecto do universo. A filosofia panenteísta de Spinoza desafia as concepções tradicionais de dualidade entre o divino e o terreno. Em vez de um Deus distante, ele apresenta uma visão em que Deus não apenas está presente em tudo, mas é tudo. Essa compreensão revolucionária dissolve as fronteiras entre o sagrado e o profano, convidando a uma visão holística da existência. Contudo, as ideias de Spinoza não foram recebidas sem desafios. Sua filosofia foi considerada herética por muitos contemporâneos, resultando na excomunhão da comunidade judaica a qual pertencia. Apesar das adversidades, Spinoza persistiu em suas convicções, deixando um legado filosófico que transcende sua própria época. O legado de Spinoza é marcado pela coragem de desafiar as normas estabelecidas. Sua filosofia influenciou pensadores subsequentes, incluindo figuras ilustres como Goethe, Hegel e Einstein. A compreensão panenteísta de Spinoza continua a inspirar debates sobre a relação entre a divindade e a natureza, oferecendo uma alternativa cativante às tradições teístas convencionais. Assim, imersos no universo complexo e fascinante da filosofia de Spinoza, somos convidados a refletir sobre a unidade intrínseca entre Deus, a natureza e a existência humana, uma tapeçaria filosófica que desafia e enriquece nossa compreensão do divino e do terreno. Leibniz e a teoria das monadas. Uma harmonia pré-estabelecida. A mente polifacética de Gottfried Wilhelm Leibniz introduz a teoria das monadas. Em sua obra Monadologia, Leibniz propõe que cada entidade é uma monada única, expressando uma harmonia pré-estabelecida pelo divino. Essa visão intricada buscou explicar a interconexão de todas as coisas no universo, desenhando um quadro complexo da realidade.
Viajemos pelos meandros da mente brilhante de Gottfried Wilhelm Leibniz, um dos filósofos mais prolificamente originais do século XVII. Em um período marcado pela efervescência intelectual, Leibniz emerge como um pensador polifacético, contribuindo com ideias que transcendem a filosofia, abrangendo matemática, ciência e teologia. A obra central de Leibniz, intitulada Monadologia, nos conduz ao cerne de sua filosofia, onde ele propõe a teoria das monadas. Essas entidades, para Leibniz, são unidades indivisíveis que constituem a essência fundamental de todas as coisas no universo. Cada monada é única, refletindo uma harmonia pré-estabelecida, uma ordem divina que permeia toda a realidade. A complexidade da teoria das monadas de Leibniz reside na ideia de que, apesar de cada entidade ser única e individual, há uma conexão intrínseca entre todas elas. Essa interconexão não é casual, mas parte de uma harmonia pré-estabelecida pelo divino, sugerindo uma ordem cósmica que transcende a compreensão humana. A visão de Leibniz enfrentou desafios significativos. Seus contemporâneos, como o filósofo empirista John Locke, questionaram a viabilidade de conceitos como monadas e harmonia pré-estabelecida. A dificuldade em conectar essas ideias complexas com as experiências cotidianas levou a debates intensos e, em alguns casos, à incompreensão de suas propostas inovadoras. No entanto, o legado de Leibniz é duradouro. Sua contribuição para a filosofia, especialmente a teoria das monadas, influenciou pensadores subsequentes e encontrou ressonância em diversas disciplinas. A ideia de uma harmonia pré-estabelecida, embora desafiadora, inspirou não apenas filósofos, mas também cientistas, matemáticos e teólogos. A teoria das monadas de Leibniz, apesar de sua complexidade, destaca-se como uma tentativa ousada de decifrar os padrões subjacentes à existência. Ao nos depararmos com essa intricada visão filosófica, somos convidados a explorar a interligação entre o divino, as monadas e a complexidade insondável do universo, deixando-nos imersos em um legado que desafia as fronteiras do pensamento humano. Explorando o Renascimento. Um despertar filosófico. Ao emergirmos no Renascimento, somos testemunhas do despertar intelectual que moldou os fundamentos da filosofia moderna. O humanismo deu voz à busca pela excelência humana, a redescoberta das obras antigas reacendeu a chama do conhecimento clássico, e pensadores como Descartes, Spinoza e Leibniz desafiaram paradigmas, abrindo caminho para uma era de indagação filosófica mais profunda. A revolução do pensamento no Renascimento ecoa até os dias de hoje, lembrando-nos de que, muitas vezes, é nos períodos de renascimento que encontramos as sementes da transformação duradoura. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!